Fala pessoal, bom dia. Hoje é dia 10 de dezembro, quinta-feira. A gente está começando mais uma reunião matinal. A gente vai discutir ali os principais pontos, tanto aqui Brasil como internacional, comentar um pouco das principais notícias dos papéis. Falando de Brasil aqui, principais destaques, a gente teve a reunião da Dilma com o Temer, a gente teve também a Moody's comentando sobre a nossa nota de rating. A gente teve algumas manobras do Cunha ontem no Conselho de Ética que continua hoje, né? Na verdade já está correndo ali a reunião hoje de manhã do Conselho de Ética e a votação da repatriação que foi adiada. Mas para comentar tudo isso no detalhe, eu vou chamar aqui o Gustavo Cruz. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Kim. Bom dia a todos. Pois é, hoje um pouco menos de indicadores. Política com certeza assim, no centro do holofote, principalmente aqui no campo doméstico. Iniciando pela parte do exterior, a gente teve tanto a Suíça com o seu Banco Central, quanto o Banco Central da China, o Banco do Povo, interferindo no câmbio. O da Suíça mantém a taxa de juros no campo negativo e falando que deve intervir ainda mais se sentir que as pressões de valorização do franco suíço aumentarem. E no Banco da China, o Banco do Povo, novamente, pelo segundo dia consecutivo, deixou o patamar no seu menor, levou o câmbio para o menor patamar desde 2011. As bolsas lá fora, elas não estão com uma direção única. Na Ásia, elas estão um pouco mais influenciadas pela queda no preço de petróleo de ontem, no preço das commodities. Na Europa e nos futuros de Nova York, elas estão um pouco mais otimistas, um humor um pouco melhor, revertendo um pouco a queda de ontem. Antes de ir para a parte doméstica, agora às 10 horas a gente vai ter o anúncio da taxa de juros no Banco da Inglaterra, que deve ser pela manutenção, mas o interessante é a entrevista coletiva que vai vir depois com o presidente do Banco Central. Agora, com o final do ano, ele vai ser mais questionado e para deixar um pouco mais claro como que vai ser a elevação da taxa de juros no país no ano que vem. Eles estão um pouco atrás dos Estados Unidos, que devem elevar na semana que vem, mas o Banco da Inglaterra já deve também subir taxa de juros no próximo ano. Ainda no final da tarde, destaque para a entrevista de um alemão, presidente do Banco Central da Alemanha, que também é membro do Conselho do Banco Central Europeu, e ele também vai ser questionado quanto à decisão da semana passada, que desapontou um pouco os mercados, quando o Banco Central Europeu anunciou algumas alterações no pacote de estímulos monetários, mas o mercado aguardava um pouco mais agressivo essas alterações. Então ele vai ser questionado porque logo depois do anúncio, alguns membros já falaram que não, que poderiam vir mais alterações. Então é interessante ficar atento ao que ele vai falar às 4 horas da tarde, então deve piscar algumas notícias interessantes. Na parte doméstica, acho que o que vai mexer mais na economia para os próximos meses de destaque é essa revisão da Moody's. A gente já vem falando bastante que acreditamos que o Brasil deve perder o grau de investimento pela Moody's e também pela Fitch. A Moody's está então já sinalizando que vai fazer isso nos primeiros 3 meses de 2016. Então, deve ser a primeira e com isso 2 agências já rebaixando o Brasil, já é oficialmente grau especulativo em breve. O ponto a destacar da Moody's é que eles falaram que a paralisia política é o que está mais travando a economia e que com isso eles não conseguem ver nenhuma perspectiva de melhora, pelo menos suficiente para manter o grau do país, o grau de investimento do país. Como quem falou, a gente teve 2 votações adiadas. Novamente, a votação da repatriação de recursos foi adiada. O próprio relator da proposta anunciou que não vai haver a menor hipótese de votar sem resolver as pendências, então bem complicado o trâmite da votação da repatriação de recursos, bem discutido. O outro foi, novamente, o processo contra o Eduardo Cunha. Eduardo Cunha não só conseguiu adiar mais uma vez, a 5ª vez, a votação do sua cassação, como ele conseguiu retirar o relator Fausto Pinato, e agora o relator se torna Marcos Rogério. Antes de devolver para o Kim, o último relator falou, inclusive, que foi abordado por pessoas desconhecidas, falando para ele pensar na família dele. Então, o caso está bem complicado, bem crítico lá, se tornando algo nebuloso novamente, depois daquele fato da carta preta que a gente teve recentemente. E por último, a Dilma e o Temer se reuniram, acordaram o que eles iam falar depois, mas o que a gente leu nos jornais pelos bastidores é que foi um encontro bem protocolar, que nada mudou
e que o Temer estava assim por trás do afastamento do Leonardo Pisciani como líder do PMDB, um dos principais aliados da Dilma, e agora o líder do PMDB se tornou o Leonardo Quintão. Então o Temer articulando, não oficialmente, oficialmente se encontrando com a Dilma. Agora sim, devolvo para o Ricardo Kim, a gente se vê amanhã. Obrigado, Gustavo. Obrigado pelas informações. Passando aqui para a parte de empresas, começando com Petrobras. A gente teve ali mais um rebaixamento da Moody's. Então, agora é a terceira vez no ano que a agência rebaixa a Petrobras. Ela está indo de BA2 para BA3 e ainda com outlook negativo. Quer dizer, mais um rebaixamento leva a Petrobras para o nível altamente especulativo, já que agora ela está no nível especulativo. Então, ali ficar de olho na Petrobras. A gente teve também com relação àquela audiência da ação coletiva em Nova York, que era para ter acontecido ontem, foi adiada para dia 21 desse mês. A gente continua short no ativo Petrobras ali devido à alta alavancagem e também à queda constante nos preços de petróleo. Passando aqui para outra empresa de commodities, a gente está falando aqui da Vale. A gente teve ali dados de cotação de minério novamente renovando as mínimas ali. Hoje cai 2,1%, atingindo 37,5 dólares a tonelada, de acordo com STI. Então continua ali as quedas para preço de minério, principalmente nesse fim de ano que a gente tem uma sazonalidade ali inverno na China. A gente deve ter uma demanda menor e alguma pressão pontual ali no preço de minério. Passando aqui para bancos, Banco do Brasil anunciando ali a recompra de títulos no exterior. A gente está falando aqui em cerca de 500 milhões de dólares em títulos de dívida emitidos lá no exterior. Indo agora para uma small cap, a Saraiva anunciando que o fundo GWI atingiu mais de 25% do capital social da empresa. A gente já vinha olhando esse movimento, então a GWI aumentando muito a participação e agora chegando a exatos 25,2% de participação na Saraiva. E para terminar essa parte de empresas, a Vivo, ela está anunciando ali um programa de recompra de ações. A gente está falando aqui em 870 mil ações ON, 3% das ações da classe e também 41,5 milhões de ações PNs. A gente está falando em 10% das ações da classe e esse programa vai ficar vigente até junho de 2017. Então esses foram os principais destaques para a parte de empresas. Passando para a parte de fluxo aqui na casa, fluxo na XP no dia de ontem, a gente terminou com os locais net vendidos ali em 55,5 milhões de reais, destaque na compra para BBAS e Ambev, destaque na venda para Petro, BTG, CCR e CETIP. Os estrangeiros terminaram net comprados em cerca de 18,8 milhões de reais, com destaque na compra para BBSE, Petro, BVMF, Braskem e JBS, destaque na venda para Bradesco, UGPA, Cielo, Embraer e Hype, tá? Então esses foram os principais destaques lá na nossa mesa de fluxo aqui na XP. Indo para a parte de aluguel, a nossa mesa de aluguel mandando um comentário também, principais papéis demandados ali para aluguel, a gente tem Petrobras, Braskem, CSN, Múltiplos, Embraer e BRPR, lembrando que tirando essa a gente tem o restante do setor siderúrgico sempre muito demandado por lá. Bom, pessoal, então esses foram os principais destaques na reunião matinal de hoje. Lembrando que daqui a pouco a gente vai se encontrar ali na Batalha do Século e falar um pouquinho mais de fundamento e também a visão técnica com a XP e com a Clear, tá, pessoal? Então, bom dia a todos, bom trabalho e até a próxima.